todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao encontrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Meus queridos irmãos, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém? Amém. Queridos catecúmenos, queridos catequistas, hoje então a igreja, ela celebra o 2º domingo da Quaresma. O 2º domingo da Quaresma, ele vem nos mostrar aqui na primeira leitura a teologia deste texto, a aliança do Senhor para com a humanidade. A aliança do Senhor para com Abraão. Abraão, então, o arameu errante, aquele que então era politeísta, que cultuava vários deuses. O Senhor chama ele para uma nova missão. O Senhor chama ele para servir o Deus vivo e verdadeiro, para então adentrar aí no monoteísmo, colocar então o seu coração em retidão à voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor às vezes é muito difícil para nós, porque são várias as vozes que então vêm tortuando a nossa vida e a nossa história. Queridos catecúmenos, vocês ouviram a voz do Mestre, vocês ouviram a voz daquele que então fomentou o coração de vocês para que está. Para que está para trilhar um caminho de amor como Abraão. Abraão que então colocou o seu coração em sintonia com o coração de Deus e se lançou para esse caminho, para a promessa do Senhor. A promessa do Senhor a Abraão, que lhe daria então descendência e que lhe daria então terra, lhe daria então um território onde jorra leite e mel. A promessa que o Senhor nos faz hoje, qual que é, meus queridos irmãos catecúmenos, querido povo de Deus, queridos catequistas? Que o Senhor caminha na nossa história, caminha na nossa vida.
e vai se manifestando nos detalhes no ordinário da nossa vida. Vai se manifestando aí, lá onde que você menos espera. O Senhor ali está, com sua mão poderosa. Se manifestou, querido catecúmeno, na sua vida, quando fomentou o seu coração para então seguir os caminhos do Cristo, o seu Filho amado. Colocar-se à disposição então de aprender os passos do Mestre, é rasgar o coração para que o Espírito de Deus possa habitar na nossa vida e na nossa história. O Senhor nos chama como somos e vai modelando o nosso coração e vai então colocando na nossa vida pessoas para nos ajudar a trilhar o seu caminho. Esses são os introdutores. Os introdutores que têm então a missão de ajudar a esses catecúmenos a não desanimar, a ouvir a voz de Deus, a estar presente. Eu estou com vocês. Quantos são os introdutores da nossa casa, papai e mamãe, que então vai ajudando seus filhos a então entrar nos caminhos do Senhor. Hoje o Senhor então escolhe sirineus para ajudar vocês, queridos catecúmenos, a carregar a cruz, a dar passos em direção então ao coração de Jesus. Queridos introdutores, queridos catecúmenos, Abraão, então, aquele arameu errante, ouve as promessas do Senhor e rasga o seu coração para essa conexão com o Pai, para com essa conexão com o Mestre, de coração para coração. Nós devemos então de colocar a nossa fé em sintonia com o Mestre, coração para coração. E é por isso que então a multiplicação do povo de Israel, que é a promessa do Senhor, ela então é visível ali. E somos nós, o novo povo de Israel. O novo povo de Israel que é convidado a testemunhar então essa fé que recebemos pelo batismo. Essa fé no Cristo vivo e verdadeiro. Essa fé que aguça o nosso coração a então nos lançar cada vez mais. Essa fé na bondade do Mestre. Essa fé no amor do Mestre, que então vai nos ajudando a tocar a nossa barca nos oceanos da vida. Imagina Abraão, então, que então recebe com seriedade as propostas do Senhor, as bênçãos do Senhor. E o Senhor então abraça a humanidade. O Senhor então abraça a nossa existência. O Senhor então caminha na nossa frente. O Senhor então sacia a nossa fome, como saciou então a fome do povo de Deus no deserto. O Senhor então sacia a nossa sede, como saciou a sede do povo de Deus no deserto. Queridos catecúmenos, o Senhor saciará a sede de vocês nos momentos então de dificuldades, nos momentos então de desânimo. Lembre-se que Ele é a fonte, que Ele então é o sustento. Não tem outro caminho, não tem outra via. É esse Deus que caminha na história de vocês e na nossa história. Por isso que o salmista então, ele vai proclamar com propriedade que o Senhor é a luz e salvação. É esse Deus, essa luz que nos guia em meio às escuridões da vida. É esse Deus que então vai caminhando na nossa frente com mão poderosa para nos libertar dos desafios e então das adversidades da vida. E é por isso que então Paulo vai falar para a comunidade de Filipos. Uma comunidade então que Paulo tinha, segundo alguns teólogos bíblicos, que Paulo tinha um sentimento muito grande. E já estava existindo então na comunidade conflitos internos e desunião.
queridos catecúmenos, a igreja chama vocês então para trilhar um caminho então de união com a comunidade, de união com a fé que vocês estão professando no Cristo, de união então com Deus, que caminha na frente de vocês. Como Paulo exorta a comunidade, nos exorta hoje essa união com Deus e com a comunidade, de ser servidores, aonde o Senhor então plantar vocês, de ser testemunho do Cristo, no processo que vocês estão vivenciando e irão vivenciar. O padre fala vivenciando porque o amor de Deus está no coração de vocês desde então, quando vocês nasceram. Vocês foram escolhidos pelo Senhor, nós somos escolhidos pelo Senhor. E esse Senhor nos convida hoje a dar testemunho do seu amor, para não negar a cruz de Cristo, para não ter essa tentação de querer cortar a nossa cruz, para não ter essa tentação de então ver a cruz então como aquele algo demoníaco da nossa vida, pois após a cruz tem a ressurreição, que é o nosso Cristo. Jesus vai nos mostrando essa pedagogia no Evangelho. A ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte nos mostra a grandiosidade do amor de Deus para com toda a humanidade, para com toda a criação. E é por isso que então o Senhor vai nos direcionando ao Evangelho de amor, ao Evangelho em que nós vamos ver aqui no capítulo 9. Capítulo 9, antes então o Senhor envia os seus discípulos, queridos catecúmenos, queridos catequistas, querido povo de Deus. Capítulo 9, então, anterior a esses versículos que hoje nós proclamamos, mostra então o envio dos 12, o envio dos 12 discípulos. E hoje, queridos catecúmenos, vocês então serão acolhidos e enviados para então ouvir a voz do Mestre. Ouvir a voz do Mestre e em seguida colocar então em prática no seu coração e em seguida ser reflexo desse amor. E é isso que o Senhor pediu aos 12. Vá, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê testemunho desse amor, dê testemunho dessa caridade. E chegamos então na transfiguração do Senhor, onde nós vimos Pedro, João e Tiago, que subiu a montanha para rezar com o Senhor, para fazer a experiência do amor de Deus. E Pedro, João e Tiago, então faz essa experiência com o Senhor. E ali então percebe a divindade do Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. E em seguida eles dormem. E em seguida eles veem então uma sombra sobre eles. Uma sombra sobre eles. E então vê o Cristo ali radiante, a luz, para nos mostrar que em Cristo Jesus nós conseguimos dar passos em meio às escuridões da vida, em meio aos desafios cotidianos. Nós conseguimos dar passos com Cristo Jesus, esse Cristo amoroso, esse Cristo que nos revela então o rosto do Pai, esse Cristo então que nos revela o amor de Deus. Ouvir os ensinamentos do Mestre é então rasgar o coração para ver Jesus Cristo no outro. Subir então a montanha da nossa existência é acolher o amor de Deus na nossa vida e sermos cristãos diferentes. Cristãos em que ver Jesus Cristo no outro, em que ver Jesus Cristo naquele irmão que eu tenho mais dificuldade. O Cristo então faz os discípulos subir a montanha para que eles entendessem
a sua missão evangelizadora, para que eles entendessem que era necessário esvaziar de si e encher de Deus, se encher de Deus a cada dia na sua vida e na sua história. E é por isso que então o Pai se revela na voz, o Filho se revela no homem e o Espírito se revela então na nuvem. Isso é testemunho de São Tomás de Aquino, que nos mostra que a Trindade, ela é perfeita, que a Trindade então é essa perfeição que nos conduz ao amor, que nos conduz então à caridade e à esperança, que nos conduz então a ver esse Cristo no outro, que nos ajuda também a esvaziar da nossa prepotência de querer ser mais que o outro, que nos ajuda então a esvaziar então das nossas vaidades, sobretudo nesse tempo quaresmal, que nos ajuda então a sermos mais bondosos uns com os outros. E aí, como eu estou transfigurando o rosto de Cristo para o meu irmão, para a minha irmã? Como que está a transfiguração do Senhor no meu cotidiano, na minha casa, no meu trabalho, no meu serviço? Como que está essa transfiguração do Senhor? Como é que eu estou refletindo esse amor de Deus? Queridos catecúmenos, vocês têm uma missão de refletir o rosto de Deus, o rosto do Cristo, o Cristo obediente, o Cristo caridoso, o Cristo humilde. Não um Cristo poderoso como então os discípulos estavam esperando ali, o Cristo pomposo, mas é aquele Cristo que toca a ferida da humanidade, aquele Cristo que acolhe então aquela pecadora caída, aquele Cristo que então transfigura para aquele pequeno idoso que estava ali, querendo enxergar, e ele então faz ele ver. Aquele Cristo que chora por conta do seu amigo, aquele Cristo que aponta para o Pai, aquele Cristo que entra triunfante, montado em um jumentinho em Jerusalém, para mostrar a humildade, para mostrar o amor de Deus que pisa no barro da nossa existência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.